convidado deste Veja Entrevista é o professor Roberto Macedo, que, entre muitas outras coisas, é economista e vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Vamos falar sobre tudo, sobre crise econômica. Roberto, o tamanho real da crise qual é? O presidente Lula chamava de marolinha, outros acham que foi mais profunda, ou é? Outro dia eu estava num programa de TV e me perguntaram se eu ia pedir desculpa a ele, porque ele reclamou dos economistas, que ele tinha falado que a crise ia ser bem frágil e agora ele queria uma desculpa, né, por causa de que ele acha que a crise aqui foi relativamente menor. Mas a crise existe. E o que está Não dá causando para uma falar certa... no passado, né? Ela ela existe. existe. O que está causando um pouco de confusão aí é o seguinte, a recessão é definida como uma situação em que o produto interno bruto trimestral cai por 2 trimestres consecutivos. Então ele caiu no final do ano passado, o último trimestre de 2008, caiu primeiro de 2009, ainda não saiu o dado oficial do IBGE, mas saíram 2 estudos, um do Unibanco e o outro do Bradesco, né? Itaú Unibanco e Bradesco, dizendo que eles já têm estimativas que o PIB vai ter um comportamento positivo no segundo trimestre de 2009. Está para sair o dado oficial do IBGE. Isso tecnicamente é convenção, certo? Nem é muito técnico. Os economistas chegaram a essa convenção de que se você tem 2 trimestres consecutivos, caracteriza uma recessão. Se vem um positivo, acabou a recessão. Mas acabou a recessão, certo? Mas não acabou a crise, porque esse crescimento do último trimestre, que vai ser esse segundo trimestre de 2009, ele não compensa a queda dos 2 trimestres anteriores. Então você continua na crise. Agora eu vou falar como mineiro, que é melhor. Por favor. A gente gosta de metáforas, essas Por histórias favor, de fique à Minas. vontade. Isso aí é que nem você cair num buraco, uma crise, né? Aí o que você começa? Você começa a subir uma das paredes laterais, mas você não chegou ao topo Você ainda novamente. está no buraco. Está no buraco ainda, certo? Lá em Minas a gente vê muito, eu já fui da roça, tudo, sabe? Um tatu, ele cai no buraco, depois ele começa Você a está tentar saindo. subir, né? Está saindo. Falta quanto para chegar à superfície? Olha, eu acho que você precisava aqui para zerar esse ano, você precisava crescer aí esses 2 trimestres finais do ano, aí você, digamos, 2%, 1%, 1,5% cada um, aí você saía. Mas olha aqui, nós temos vários indicadores. Por exemplo, na Associação Comercial, que Isso. acabou de divulgar a partir de julho, né, um novo índice, né, com dados de junho, um novo índice, que é um índice seguinte. Lá você tem que ser visto SCPC, que o telespectador aí deve saber que tem um índice de registro aí de inadimplentes. Esses registros, e tem também as consultas, né? O registro da inadimplência e a consulta dos comerciantes. Olha, esse índice novo, que ele é nacional, ele é o mais amplo que tem, porque ele cobre 2.200 municípios e tem cerca de 24, 25 milhões de consultas por mês. É a maior pesquisa que tem aí. Então ele está dizendo o seguinte, a partir de abril, maio sobre abril, começou a crescer de novo o crédito, no sentido de consultas, que havia caído muito. Mas você ainda está relativamente ao ano passado, no caso das consultas, cerca de 14% abaixo, por aí, certo? Então você teve uma queda muito forte do crédito. E a gente olhando agora para os setores, a indústria é o pior setor que tem, porque ele caiu e é o que está recuperando menos, é uma velocidade muito devagar. O comércio não cai tanto assim, porque o comerciante típico, mesmo com crise, ele mantém a porta aberta, tentando vender alguma coisa. E os dados do IBGE são muito dominados por supermercados que continuam vendendo. E o setor serviços aí também se mantém, porque as pessoas não sacrificam isso. Então, o que está acontecendo? Você tem aí uma crise que ainda permanece, há uma recuperação, mas sem tirar a economia do buraco, e quem sofre mais é a indústria, porque a indústria perdeu muito também exportações, né? Porque ela exportava, inclusive, para países desenvolvidos. Outra metáfora. A economia ela roda a 4 motores, né? Ela tem o motor interno, que é o da economia interna, o consumo doméstico, o Brasil tem um consumo interno muito grande, e isso é alimentado pelo segundo motor, que é o crédito, certo? E nos motores externos, ela tem um que é o motor que exporta para o país desenvolvido, está muito fraco, e o que exporta para os países emergentes, inclusive a China, que também começou a se recuperar. Mas essas duas forças que estão atuando positivamente, que é o motor da China e esse do consumo interno, ainda não são suficientes para recuperar o impacto negativo dos outros dois, né? Que é o motor, digamos, do crédito
e o motor da indústria que exporta para países desenvolvidos. Agora, Roberto, para terminar a primeira parte da nossa conversa, o que você acha da expressão marolinha que foi usada pelo presidente? Faz sentido? A vantagem de ter passado para o governo é que você é meio solidário com a turma lá, né? Você está no governo, você não pode ir dizendo que vai cair o céu e a terra, porque o pessoal assusta mesmo, porque o presidente é uma autoridade. E aí eu penso, muita gente acredita piamente tudo que ele fala. Então você tem que ser cauteloso. Agora a marolinha, ele não sabia, falou marolinha. Agora reconhecemos que não foi nenhum tsunami, né? Mas é uma coisa como, diz aí, entre uma coisa e outra. Você teve uma crise forte, tanto que vai zerar o produto esse ano, né? A expectativa dos economistas, eles ficam dizendo se vai ser menos 0,3, mais 0,2. Eu ensino na escola, não arrisca pôr um número muito exato, não, que você vai errar. Sabe? O governo sempre prevê que para o mês que vem a coisa vai melhorar, né? Também Não, é a meio gente irresponsável recomenda, isso. pelo critério estatístico, como você tem certeza, que você faça um intervalo. Acho que entre menos meio e mais meio é uma boa previsão. Sabe? Terminamos aqui a primeira parte da conversa com o economista Roberto Macedo, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo.